apenas R$ 79,90. Com a internet da VerTV, você vai poder navegar muito mais rápido, gastando muito pouco. Além disso, você ainda leva Wi-Fi e instalação grátis. Não deixe escapar essa oportunidade mega especial. Ligue agora para 2101-7777 e tenha a nossa fibra ótica dentro de sua casa. VerTV é de Campos, é da gente, é fibra. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 6 de outubro de 2022. Está começando pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar, ao vivo, também no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode acompanhar esse programa ainda hoje em podcast e logo mais uma reprise deste programa na Plena TV, que também é do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. São 7h06 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. E hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, chegou antes de falar do Instituto, só eu, quando a gente sai de casa muito cedo, estava com sol bonito de primavera, mas o tempo já deu uma nublada, aí já tem algumas nuvens pela área central da cidade, e o Instituto Nacional de Meteorologia prevê tempo parcialmente nublado para hoje, com máxima de 26, mínima de 20. Agora faz 20 graus aqui no centro da cidade. No programa de hoje nós vamos conversar sobre os idosos. Vamos falar como anda a vida dos idosos em Campos após 1 ano e 10 meses de atuação. 9? Não é 9, porque o 10º está começando agora, né? De atuação da Rosilane Tavares como subsecretária de Promoções e Defesa da Pessoa Idosa. A Rosilane já está conosco aqui. A Rosilane Tavares é a Rosilane do Renê, senão o Renê fica com ciúme e já viu, né? Ela veio para falar sobre fazer um pouco de falar um pouco de tudo, e a gente separou alguns temas aqui para direcionar o programa, que é a Policlínica da Terceira Idade, que completou 1 ano, né? O 14º mutirão de prevenção ao câncer de pele, e aí a gente vai falar sobre ônibus, a gente vai falar sobre outras ações, sobre vacinação, vamos falar sobre tudo. E o Dia Internacional do Idoso, que foi dia 1º de outubro, e esse mês todo ele é dedicado ao idoso, e não que os outros não sejam, mas também é aquela história, né? Um dia e um mês para marcar e acentuar bastante o assunto, principalmente no que diz respeito às demandas, né, em respeito aos idosos, respeito no sentido de respeitar e também no sentido do assunto. Vai ter uma palestra neste sábado agora na UENF, que é sobre o Dia Internacional do Idoso, o mês do idoso, agir antes do tempo. Acho que é com a Débora Caçarça, não é isso? Então nós vamos falar sobre isso, sobre muito mais. Hoje o idoso também é destaque aqui neste programa. Rosilane, dentro de 1 minuto a gente já conversa. Deixa eu só trazer aqui as manchetes do portal folha1.com.br, que já tem aí todas as atualizações liberadas para você acessar. Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001
2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina. Uma clínica moderna especializada em vacinas. E o apoio de Green Energia Solar. No portal folha1.com.br você confere comigo agora. Câmara derruba 3 vetos do prefeito Vladimir Garotinho. Vereadores da base governista e da oposição entraram em acordo, mas houve polêmica. Outubro Rosa. Ações de beleza elevam autoestima de pacientes com câncer. O procedimento é uma ação do Spa das Sobrancelhas com o Hospital Escola Álvaro Alvim. E ainda, pesquisas IPEC mostra Lula com 51% e Bolsonaro aparece com 43%. No primeiro turno das eleições, petista teve 48,4% dos votos e o atual presidente 43,2% dos votos. Tebet anuncia apoio a Lula no segundo turno. A senadora foi a terceira colocada na disputa presidencial com 4,9 milhões de votos. Fernando Henrique Cardoso declara voto a Lula no segundo turno. Ex-presidente da República anunciou o apoio em postagem nas redes sociais. Bolsonaro recebe o apoio do governador reeleito do Distrito Federal, após receber também o apoio do governador reeleito do Rio, Cláudio Castro, de Minas Gerais, o Romeu Zema, entre outras lideranças, o Ratinho também, né, reeleito governador, já declarou o seu apoio. Houve uma reunião em Brasília e agora foi a vez do Ibanez Rocha, que esteve no Palácio do Alvorada na manhã desta quarta-feira, declarando apoio a Bolsonaro. IFE abre concurso para 79 vagas de professor e técnico administrativo. Inscrições começaram nesta quarta-feira. O salário varia aí até R$ 9.616. Fechando aqui ainda, Jardim do Liceu receberá Campus Jazz e Blues. Esse evento havia sido marcado para o mês passado, com o tempo chuvoso, então não foi possível ser realizado, mas para amanhã está tudo ok, até o momento está tudo certo. Animais recebe bênção de São Francisco. Catador de recicláveis é achado morto com pancada na cabeça em Campos. Prefeito e DENIT debatem duplicação do trecho urbano da BR-101. Americano luta, mas perde para o Voltaço de 3-2 em Volta Redonda. O americano chegou até, né, a semifinal da Copa Rio. Empatou o jogo aqui semana passada, dentro do Arizão, onde está jogando, mas dessa vez não teve jeito. E o Volta Redonda, com a tradição também que tem, com a força que tem também, são dois grandes times do chamado interior, né? E ele então segue adiante aí na Copa Rio. Goita faz 4-1 no Barra Mansa. Aldair, Balotelli, Jean e Paulo Ricardo marcaram os gols do Alviaril. Bom, essas são algumas das manchetes que você confere lá no portal folha1.com.br. Deixa eu trazer o bom dia da Roselane Tavares, Roselane do Renê, subsecretária de Promoções e Defesa da Pessoa Idosa. Roselane, bom dia, muito obrigado por estar aqui conosco nesta manhã. Sua agenda estava apertada, nós fizemos apertá-la mais ainda, para que você pudesse estar aqui com a gente nesse dia de hoje falando, é claro, sobre o idoso. Bom dia, seja bem-vindo, é um prazer sempre renovado recebê-la, receber também o Renê, que está aqui com a gente sempre, esse parceirão da gente aqui, sempre participando em todos os momentos aqui com a gente, desde a Continental até hoje com a Folha FM. Mas, sobretudo, obrigado pela presença. Vamos falar sobre o idoso. Bom dia, Roselane.
só para conferir aqui, Rosilane. Tá tudo ok, que esse tá em off lá, naquele microfone. Faz favor para mim, enquanto o Beto acerta o seu microfone, Rosilane, só para a gente, pode mudar, deixa aqui, desculpa, tá? Me perdoe aí, talvez eu tenha esbarrado aí, desligado o microfone sem perceber. Agora sim, tá tudo ok, né? Tá funcionando, e aí sim a gente vai confirmar aí, trazer o seu bom dia, deixa só reposicionar aí a câmera e tudo mais para a gente poder trazer o seu bom dia certinho, como tem que ser. Me perdoe aí os ouvintes também da Folha FM. Rosilane, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Cláudio. Eu é que agradeço aí o convite. Hoje ninguém quer deixar a gente falar aqui, né? Vamos lá. Pois não, Rosilane? Bom dia, Cláudio. Eu é que agradeço, né, o convite para estar aqui com você, participando nesta manhã e falar um pouco do nosso trabalho enquanto subsecretaria, né, da pessoa idosa. E é um prazer muito grande dar o bom dia aí também a todos aqueles que estarão aí nos acompanhando, né, ouvindo aí a nossa entrevista. Que Deus abençoe já a sua vida, a sua família e tudo que você vier a fazer nesse dia. E nós estamos aqui para falar um pouquinho, né, da Subsecretaria de Promoção e Defesa da Pessoa Idosa, onde nós temos o Clube da Terceira Idade, ali no Tamandaré. Temos também mais outros equipamentos, mas vamos falar mais diretamente, né, sobre a criação da Policlínica da Terceira Idade. Né? Foi o tema, né, escolhido aí. Nós fizemos um ano que nós inauguramos a Policlínica da Terceira Idade no Tamandaré, no dia 3 de setembro, né, foi inaugurado, de 2021. Então, quando eu cheguei, né, a subsecretaria, a convite do nosso prefeito, Vladimir Garotinho, na qual eu agradeço muito, né, ao prefeito pela confiança que foi depositado a mim, diante dessa pasta, que para mim é uma pasta tão importante, né, quando se fala. Eu estava até conversando com você, né, antes, né, aqui logo assim que eu cheguei, da importância da criança e do idoso. Né? São duas classes, né, que até você também falou que são duas classes que você gosta muito, né? Sim. E eu também gosto muito, tanto da criança quanto do idoso. E chegando, né, no Tamandaré, nós chegamos, estava tudo fechado, todos os equipamentos também estavam fechados, né, porque todos sabem, né, nós passamos por uma questão, né, que foi mundial, não foi nem, né, da nossa cidade, a questão da pandemia, a Covid, e estava tudo parado. E aí nós começamos, né, a fazer uma reforma. A nossa primeira ação, enquanto subsecretaria, foi a busca pela vacinação. Começou a vacinação, né, e começou pelos idosos, e ali eu busquei que a vacinação fosse para ali o Tamandaré, para que nós pudéssemos estar avançando, né, na vacinação. E foi assim uma experiência muito grande, aonde os idosos iam, se vacinavam, e aí as faixas foram crescendo, né, foram avançando, e daí veio, né, a ideia de estar criando, né, a Policlínica da Terceira Idade, para que os nossos idosos eles tivessem, né, um local para que ele pudesse ser atendido, né, em várias especialidades, porque
anteriormente, né, em outros governos, tinha, né, um braço da saúde onde tinha alguns médicos, né, mas havia uma necessidade de se expandir mais, né, de crescer esses atendimentos, crescer as especialidades. E aí veio o projeto, né, e eu levei esse projeto da criação da policlínica ao prefeito Vladimir, e de imediato ele abraçou a ideia, e aí nós começamos a estar fazendo algumas mudanças, né, no Tamandaré, para que pudéssemos estar colocando essa policlínica. Nós precisamos mexer na parte elétrica, porque nós precisávamos colocar ar-condicionado nos consultórios, porque era muito quente e não tinha como os médicos, né, fazerem os seus atendimentos aos idosos ali naquela quintura. E a parte elétrica ela não comportava. E aí, com recursos que não custou nada para o município, né, nós conseguimos, né, fazer tudo aquilo que precisava ser feito. E aí veio a inauguração da nossa policlínica. Nós temos 14 especialidades, né? Então, assim, para mim, é algo muito importante, é você cuidar da saúde, né, dos nossos idosos, sendo que a população idosa, ela chegava quando ela chegava à fase idosa, era 30%, né, de pessoas assim, com algum tipo de doenças, e hoje, né, é o dobro, né? Nós temos visto o quanto as pessoas estão doentes e o quanto essas pessoas, esses idosos, precisam de cuidados, precisam de tratamentos, né, específicos. E aí nós começamos a tratar. Temos também a parte de oftalmo, que nunca teve, né? Ali o idoso ele tem o seu atendimento, ele já sai dali com o seu exame, né, de vista, já sai já com a sua receita para fazer o seu óculos. Quando é necessário algum outro procedimento, né, alguma cirurgia, ele já é encaminhado para onde ele irá fazer, né? Então, assim, é algo que nunca teve, né? O idoso ele nunca teve isso especificamente para ele, e hoje ele tem, né? Nós já fizemos, né, mais de 40 mil consultas em um ano. Então, são muitas consultas. Nós avançamos muito, nós temos lutado muito, né? Mas nós continuamos lutando, né, porque eu sei que a população idosa é muito grande. O nosso município, né, com mais de 500 mil habitantes, 14% a população é idosa. Então, há uma necessidade muito grande. Nós já avançamos muito, mas eu sei que ainda nós iremos avançar mais, porque há essa necessidade de se avançar mais, devido à quantidade de idosos que nós temos no nosso município. Rosilane, observando e anotando aqui várias coisas que você falou, pelo menos alguns pontos, a gente conversava de fato aqui antes do programa e eu falava, eu tenho uma preocupação, um carinho, uma atenção com duas faixas etárias. As criancinhas, que eu acho que é onde que é o começo, né? E está toda a solução dos problemas que nós temos hoje, desde os lixos que a gente encontra aí nas ruas, quando chove, quando tapa os bueiros, desde esse lixo que a gente... Porque é educação, né? É exatamente isso, educação. O que eu falo, e minha esposa é professora, eu comento com ela, ensina os seus aluninhos a catarem o lixo. Mas o tal do politicamente correto hoje em dia está tão complicado, que eu vou falar uma coisa para você, meu caro Renê, está aqui também, o seu marido. Tá tão chato esse mundo, você me perdoe eu dar esse... Sim. Ela falou comigo, Cláudio, se eu colocar as criancinhas para limpar a sala de aula,
se alguém filmar, eu posso ser presa. Verdade. Falei, e aí então nós vamos continuar nesse mundo sujo, cheio de lixo na rua, porque depois que a gente passa de uma certa idade, fica mais complicado para a gente, aprende. Sim, mas tem mais dificuldade, né? Até porque a gente está envolvido com outra coisa. Sim. Você fala, o eleitor brasileiro está atento a tudo que acontece na eleição, a tudo que acontece com os candidatos. Não, ele tem que ir trabalhar. Ele acorda 3 horas da manhã, acorda 4 horas da manhã, ele não vê um debate que começa às 11 horas da noite. Eu fico revoltado com isso. Debate tem que ser domingo, 6 horas da tarde, se quiser, para todo mundo ver. Porque é a hora que o povo já está dormindo, e quem é o povo? O povo é o pobre. Quem vê debate é rico, é classe média. Você vai tirar um ou outro aí que vê debate. Então, assim, as coisas precisam mudar. Você acha que o idoso aguenta ficar até meia-noite? Gente, é assim, eu não sei se eu estou todo errado ou se está todo mundo certo, se eu estou tipo aquele bêbado na contramão. Tem essa história, às vezes vocês estão vindo de alguma festa, porque eu estou indo para lá. Não, você está errado, você está na contramão. Eu não sei se eu estou na contramão, mas esse politicamente correto acaba impedindo, às vezes, até você de fazer algumas coisas também. E a outra faixa etária que eu tenho um carinho grande é o idoso, porque há uma fragilidade, há uma carência muito grande. E muitas das vezes eu tenho que estar aqui trabalhando, o Beto tem que estar aqui trabalhando, você tem que estar aqui dando entrevista, e os seus pais precisam às vezes de um apoio. É para levar um médico, é para levar a um tratamento, a uma fisioterapia, mas não tem ninguém. Então, assim, o seu trabalho nesse caso, o seu papel é fundamental. E você falou aí uma coisa também que eu observei, tem até uma pergunta do Hanania Monjan, daqui a pouco é do grupo, mais tarde a gente vai te fazer, e é sobre isso também. Porque o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, projeta para a gente hoje uma perspectiva de vida maior, de 80 anos, diferentemente da década de 50, de 60, década de 70, que você tinha ali uma média de 60 anos, 70 anos de idade, e isso na grande maioria. Então, como é que é você enfrentar hoje esse dilema? Você tem uma população grande de idosos na cidade e você tem, naturalmente, uma demanda grande para esses idosos. Hoje, com 1 ano e 9 meses à frente aí da Secretaria, você pode dizer que já está estruturada para atender essa população toda? Que, né, claro que aí tem aqueles que são particulares, classe média, classe alta, mas aqueles que demandam do serviço público, você acha que a estrutura hoje já é uma estrutura talvez ideal, mas ou próxima do ideal para atender essa comunidade? Olha, Cláudio, como eu falei, quando eu cheguei, eu não tinha nada. E eu comecei a lutar e comecei do zero, né? Hoje nós estamos atendendo, como eu falei para você, nesse 1 ano, né, que nós estamos com a Policlínica, 40 mil consultas, né, no ano. Então, assim, diante da demanda que nós temos que avançar ainda muito mais, né? Nós precisamos avançar, sim, mas nós temos lutado para isso. Né? Nós temos buscado, entendendo justamente isso, esse quantitativo, né, da população idosa e o quanto eles precisam desses atendimentos. Né? Hoje, a nossa demanda é muito ainda maior do que o que nós temos ao mês, né, a oferecer. Então, muitas vezes, né, às vezes a pessoa fala assim, eu não consegui, e nós fazemos as marcações por telefone, né, para que nós não tenhamos filas, que os idosos, às vezes você fala que vai marcar, ele vai querer ir de madrugada para ficar na fila, não é? Então, assim, eu, Rosilane, né, eu nunca gostei de ver aquelas filas, né, quilométricas, né, aquele povo ali se arrastando. Então, nós optamos, devido também à pandemia, né, e tudo, a estar com a marcação, né, por telefone. E só que, como eu disse, a nossa demanda é muito grande
e nós atendemos, né, de acordo com os números de consultas que nós temos. Mas nós estamos trabalhando para que a gente possa estar expandindo, né, para também nós temos outros locais, para que a gente possa também estar ampliando, né, o nosso atendimento, para assim estarmos cada vez mais prestando um serviço de qualidade para os nossos idosos. Você falava sobre a policlínica e é o que a gente destacou aqui para esse primeiro bloco, mas a gente vai falar de tudo. Eu anotei ontem, quando eu falava com a Liliane, que aliás mando aqui um abraço para ela, da assessoria de comunicação da prefeitura. Maravilhosa, Liliane. É muito sensacional, né? Sim. Nosso carinho aí e respeito por ela. Eu tenho um carinho muito grande por ela. Também. Admiro também o trabalho dela. E ela passava, eu comecei a anotar nos primeiros papéis que eu achei, e eu falei, para aí um bocadinho que tem muita coisa aqui para anotar. Tem o Clube da Terceira Idade, eu me lembro que Vladimir prometeu um em Travessão, não sei como está, me parece que está em obra, depois nós vamos falar sobre isso. Tem o de Dores, que foi inaugurado, então a gente vai falar de tudo. Mas voltando a falar sobre a policlínica, foram 46 mil atendimentos nesse primeiro ano. Quais atendimentos você tem, de quais áreas, se você lembrar de cabeça, se não lembrar, não tem problema, e se tem algum que ainda falta ter e você está correndo atrás? Então, nós temos o oftalmo, temos geriatra, cardiologista, angiologista, gastro, otorrino, temos... Ai, meu Deus, são tantas especialidades. Ortopedista, entre outros, né? Precisamos sim. Né, isso na policlínica. Na policlínica. Que o funcionamento da policlínica, ela é exclusiva pro idoso. Sim, ela só atende de 60 mais. 60 mais. Então, se isso é ambulatorial, tá, gente? Não é emergencial, não. Tá? Porque às vezes emergencial, a pessoa confunde, né? Acha assim, a policlínica, então eu estou sentindo uma coisa, eu vou correr para lá. Não é. Nós trabalhamos com agendamentos, né? São muitos médicos. Os médicos aqui, desde já eu quero aqui agradecer toda a equipe médica, né, da terceira idade. Eles são assim excelentes, sabe? A todos os idosos, né, que são atendidos, né? Graças a Deus, têm saído satisfeitos, né? Eles são atendidos, Cláudio. Os exames que o médico passa, nós não somos os responsáveis por marcar o exame. Mas nós fazemos o quê? Pegamos, inserimos o pedido no sistema. Entendi. Né? Para que esse idoso ele não precisa ir lá no núcleo, né, para estar inserindo no sistema. Então, nós fazíamos esse trabalho para ele, e o núcleo, ele marca o exame da pessoa, e ele mesmo manda uma mensagem dizendo o dia e a hora que aquela pessoa vai estar fazendo o seu exame. Então, ele já sai dali, né, já com a sua consulta, né, sendo atendido, o seu exame já inserido no sistema, só aguardar ser chamado, né, para fazer. Então, assim, nós temos trabalhado, né, eu agradeço o pessoal da saúde, né, que tem... nós, como você sabe, nós fazemos parte, né, da Secretaria do Desenvolvimento Humano e Social, onde o secretário é o Rodrigo, né? O Rodrigo Carvalho. Então, mas temos antes o pessoal falava que era um braço da saúde, né? Hoje eu já não vejo mais como um braço. Eu vejo como um corpo, né? Que faz parte, não é? Porque até então a assistência, né, ela tem outros trabalhos que nós vamos falar depois, né? Nós temos esse trabalho. Só que quando nós começamos, pós-pandemia, o povo estava totalmente doente. Quantas e quantas vezes as pessoas chegavam, nós estávamos trabalhando internamente, porque ainda não estávamos atendendo o público, né?
E as pessoas batiam no portão precisando de uma receita, porque não estavam conseguindo comprar o seu remédio, ou aqueles que estavam repetindo o remédio toda a vida, porque não podia parar e também não tinha como, não tinha onde ser atendido, né, para poder pegar outra receita. Então, assim, parou tudo, né? As UBSs pararam na época por causa da pandemia, então ficou tudo muito difícil. E para o idoso, ainda muito mais, porque o jovem ele consegue correr daqui para ali, ficar procurando, batendo, né? O idoso não, ele tem, né, essa mais dificuldade. Como você mesmo falou aí anteriormente, ele depende de outras pessoas. Eu falo que nós temos um público muito variado. Sim. Da população idosa. Hoje, 60 anos, a gente, né, tem ele fala como idoso, mas eu vejo muitas pessoas de 60 anos que têm assim, uma mente jovem, ativos, né, que não são mais aqueles vovozinhos que nós pensávamos anteriormente, né, aquele vovozinho com aquela bengalinha e tal. Acabou isso. Hoje, 60 anos, está um jovem, sabe? Ele pratica atividades físicas, ele, sabe, ele interage, ele passeia, ele curte a vida. Mas só que nós temos também aqueles idosos que são mais debilitados, que são dependentes dos seus parentes, né? Que dependem de um vizinho, que depende de alguém, para que possa estar levando ao médico, para que possa estar levando para receber, para que possa estar fazendo as suas atividades, né? Então, eu ficava, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ver uma forma de cuidar da saúde desses idosos, para que eles depois, quando começar as atividades, né, da assistência, eles também possam usufruir de tudo que eles terão direito. E foi assim que nós começamos tudo. Sim, tem algumas perguntas aqui. Cadê idoso, né? Às vezes até pela genética, às vezes. Sim, tem a sua particularidade, social, né? A sua visão, a sua mente. Eu falo que não existe pessoas velhas. Existe, né, uma mente velha. Exatamente. Entendeu? Tem um monte de gente jovem. Sim, eu conheço. Isso aí, eu conheço jovens com mente já velhas, mas eu vejo muitas pessoas, né, da melhor idade, né, na terceira idade, com uma mente jovem. Sim. Sabe? Sim. Alegre, extrovertido, brincalhão, sabe? Que leva a vida suavemente. Mas eu conheço jovens amargos, né? Bicudos, que nada tá bom. Então, assim, eu amo o público da terceira idade, porque eu recebo mais do que eu dou. Não tenho dúvida. Eu imagino. Eu estava vendo as imagens ali do ônibus, que nós vamos falar daqui a pouco. Você tem que ter cuidado que se misturar Renê lá com o pessoal no meio do ônibus, você não acha mais ele depois. Eu pensar que ele está lá no grupo da... Né? Vou acabar perdendo meu cliente. Mas daqui a pouco ele vai estar chegando na melhor idade, olha. Com 70? Não, com 60, né? Tadinho de Renê. Bom, gente, tem duas perguntas para você. Aliás, um pedido e uma pergunta. Aliás, uma afirmação e um pedido. Vou colocar certo aqui. A Gerlane Mara postou aqui no Face o seguinte: o Centro-Dia marca uma consulta e, pelo que ela colocou aqui, tem que esperar muito. Como que é esse procedimento lá no Centro-Dia e dessa consulta? Ela não deveria também estar indo na policlínica, então? O que você pode falar para a Gerlane Mara? Então, nós temos o Tamandaré, a Policlínica do Tamandaré, mas nós também temos atendimentos lá no Centro-Dia, né, do idoso, que é a terceira idade lá em Guarulhos, né? Só que nós temos menos especialidades do que no Tamandaré devido ao espaço, não é? Então, assim, como eu falei, às vezes a pessoa fala assim, eu não consegui marcar,
Mas não é que não está tendo atendimento, é porque a demanda geralmente realmente está sendo muito grande, né? E nós estamos, como eu falei, trabalhando justamente para quê? Para que nós possamos estar melhorando e ampliando, né, os nossos atendimentos. E aí você já leva essa demanda aqui. Sim, da... e aí, tá vendo como que é bom, não, né? Você ouvir... Estar ouvindo, né, as demandas, para que a gente possa, através disso, estar melhorando, né, aquilo que as pessoas precisam, né, o Cláudio? Ah, sim. E a Gelane Mara, tá aqui o perfil dela aqui no Face, depois você vai lá, responde, faz contato. E aí, 2 perguntas do Tiago Souza, pra gente fechar esse bloco, e depois a gente adianta, porque você tem compromisso também, tem muito assunto pra gente falar. O Tiago Souza tá aqui, ele postou aqui: tenho tentado marcar a consulta para minha mãe e o telefone da terceira idade não atende. Pode divulgar um número que funcione? Acho até bom que aí a gente posta junto aqui. E ele faz outra pergunta: já tem um nutricionista para o idoso? Então, nós ainda, né, lá no Centro Dia já tem um nutricionista para o idoso. E no Tamandaré nós estamos, né, em busca, né, de estar colocando também, porque há uma importância muito grande, né, porque a alimentação do idoso é muito importante, né, no seu tratamento, na sua vida, na sua saúde, assim também como o esporte, né, a atividade física. Então, são várias coisas, né, que influenciam e que fazem com que esse idoso ele possa viver uma vida melhor, com mais qualidade, né, com mais saúde, principalmente aqueles idosos que têm a diabetes, né, que tem algum problema de saúde mais assim avançado, ele precisa estar cuidando da sua alimentação, porque isso vai ajudar no seu tratamento. E nós já estamos em busca desse para também o Tamandaré. Pro Tamandaré. Então, Guarulhos tem, no Centro-Dia tem. Sim. Tá, lá a marcação é presencial, né? Não, lá também é por telefone. Você sabe esses telefones de cabeça, tanto daqui, que o Tiago reclamou que não atende, e eu não sei se ele está ligando certo também, eu não sei qual número ele está ligando. Então, nós temos 2 telefones, né, da Vivo, no Tamandaré, e temos 2 da TIM, né? Também no Tamandaré? Do Tamandaré. Você tem os números aí ou quer me passar no intervalo? Se quiser, pode falar. Pode falar então, por favor. 99812-1209, 99812-1298, 98175-0571, 981263889. 3889. Então, eu vou repetir, mas vou anotar aqui. São todos esses do Tamandaré. Tamandaré. Então, vamos lá. Eu nem vou repetir, eu vou anotar aqui vou postar aqui no Face. Sim. Depois eu mando para você, eu tenho um linkzinho também, que tem tanto do Tamandaré quanto do Centro-Dia. Tem, eu te mando e... Se tiver no intervalo aí, você me manda, eu jogo para cá. Tá Sim. ótimo. Então, Tiago, vamos postar aí esses telefones e... Tiago e a todos, né, que possam estar acompanhando a gente, pode ligar para esses números e marcar. Ô Zelane, eu vou te pedir licença rapidamente, só para a gente fazer um breve intervalo, e eu quero continuar. Houve também já o 14º mutirão de combate e prevenção ao câncer de pele, né? Tem muita coisa para a gente falar ainda. Eu queria falar sobre a vacinação ainda nesse bloco, mas não vai dar tempo, que foi quando você assumiu, já estava 2020, estava no meio da pandemia, estava no início da pandemia. 2021, né? Eu entrei em 1º de janeiro de 2021. A pandemia me deixou maluco com esse negócio de data. A pandemia começou em 2020. Isso, não é? Isso mesmo. Em dezembro de 2019, já tinha casos lá em Wuhan, na China. Aí depois, em 2020, janeiro, março, aí passou carnaval, a coisa... Né? Explodiu.
E aí você assumiu em 2021, no meio dessa pandemia, naquela onda, e eu queria saber como é que foi esse período e também a vacinação, como é que foi e como está também. Mas aí fica esse gancho para o próximo bloco. No meio político, prefere ser chamada de Rosilane Tavares ou Rosilane do Renê? Eu vou responder, Tiago, porque se chamar ela de Rosilane Tavares, ninguém conhece, né? Renê levanta ali e fala, e eu? Não, tô brincando, depois você responde também. Bom, são 7h45 em Campos. Nós vamos a um breve intervalo comercial aqui na Folha FM, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, que é uma clínica muito moderna, especializada em vacinação, para você manter o cartão de vacinação seu e toda a sua família em dia e protegida, é evidente. E também com o apoio de Green Energia Solar.